Oi, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de língua portuguesa e hoje, estamos começando a segunda unidade da disciplina. Então, a segunda unidade da disciplina é mais voltada a trabalharmos a escrita acadêmica, né? O que é escrita acadêmica, né? A escrita acadêmica é a escrita que nós utilizamos dentro das instituições de ensino superior, tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente, dentro de uma instituição de ensino superior, são solicitados diversos tipos de trabalhos, né? Como artigos, monografias, resenhas, resumos expandidos. Então, todos esses gêneros textuais que são solicitados dentro das instituições de ensino superior, a escrita, a produção desse gênero é marcada por características e peculiaridades, né? Então, hoje nós vamos começar a estudar as características da escrita acadêmica. E nós vamos começar com uma das principais características, né? Se eu não posso dizer, acredito que seja mais importante, a característica mais importante da escrita dos textos que são solicitados dentro das instituições de ensino superior, que são as citações. As citações diretas e as citações indiretas. Por quê, tá? Por que a gente vai trabalhar isso? Porque é um tipo de escrita, são procedimentos que são solicitados em todas as instituições de ensino superior. Independente do nível, seja graduação, especialização, mestrado, doutorado, independente do curso, independente de ser uma instituição pública ou privada, em todas as instituições de ensino superior é solicitado ao aluno que, quando ele vai produzir um texto acadêmico, tá certo? Ele utilize de citações diretas e citações indiretas, tá? E então eu vou começar, tá certo? Debatendo os pontos que foram colocados nos slides, tá certo? Então eu estou começando aqui no segundo slide, tá certo? Subentendendo que o primeiro é o slide da capa, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Então, no segundo slide, eu estou começando falando na principal característica dos textos acadêmicos, que é a menção a outros autores. O que é que eu estou querendo dizer, tá? Quando a gente vai produzir um texto acadêmico, um artigo científico, um resumo expandido, tá? Uma resenha, a gente não tem autonomia para falar por si só, tá certo? O que é que eu tô querendo dizer com isso? Dentro das instituições de ensino superior, ninguém tem autonomia para falar por si só. Mesmo que você já tenha mestrado, doutorado, pós-doutorado, ainda assim, dentro de uma instituição de ensino superior, ninguém tem autonomia para falar por si só. Até mesmo quem já é autor de livros, tá certo? Que tem vários livros publicados, ainda assim. Ninguém tem autonomia. Essa é uma das características do texto acadêmico, tá certo? E, consequentemente, da escrita acadêmica, que ninguém tem autonomia para falar por si só. Então, todas as vezes que vocês forem produzir um texto, tá? Vamos supor que vocês estão pagando a disciplina de processo penal 2 ou 3 e o professor solicita um trabalho a respeito de um determinado tema. Então, mesmo que você tenha conhecimento sobre esse tema, que seja um tema que você já vem debatendo desde o primeiro período, ainda assim, vocês estão no sexto período, então com certeza você já tem uma bagagem de conhecimento a respeito do tema, diversos temas dentro da área do curso de vocês, mas ainda assim, se vocês forem produzir qualquer tipo de trabalho, vocês vão ter que mencionar outros autores que já escreveram sobre o tema. Então, ou seja, vocês sempre que forem produzir um trabalho, vocês terão sempre que mencionar, citar outros autores que já escreveram sobre o tema, tá certo? E por que a gente sempre deve citar? Aí eu coloquei alguns pontos, ó.
Por que a gente sempre deve fazer menção, tá certo, a outros autores, tá? Ó, sustentar as afirmações realizadas no trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Quando você vai produzir um texto acadêmico, esse texto ele não pode ser fruto de achismos ou então da sua opinião pessoal. Então, se você não cita, quando você produz um texto acadêmico, você não faz citação, tá certo, de outros autores, então, consequentemente, o seu leitor ele vai subentender que o seu texto é fruto de achismo e fruto da sua opinião pessoal, tá? Segundo ponto, conferir credibilidade ao trabalho, tá? Quando você faz citação, você dá credibilidade ao seu trabalho, ou seja, o seu trabalho, ele não é fruto de uma opinião pessoal, ele não é fruto de um achismo, ele não é algo infundado, mas ele tem fundamentação teórica, tá certo? Ou seja, ele tem fundamento. Por quê? Porque você está se baseando em autores, tá certo? Que já escreveram e principalmente autores que já publicaram sobre o tema, tá? Então, todas as vezes que você for produzir um texto acadêmico, obrigatoriamente você vai ter que citar, tá certo? Porque quando você cita, você já apresenta informações que foram publicadas, você apresenta teorias, você apresenta paradigmas que já foram apresentados dentro da sua área, que no caso de vocês é a área do direito, né? Além disso, você vai apresentar também conceitos e diversos pontos de vista a respeito do seu tema, o tema sobre o qual você está escrevendo, tá certo? Então, gente, essa parte da disciplina é a parte que vai ser mais voltada a trabalharmos as características da escrita acadêmica, tá certo? Por quê? Acredito que vocês já saibam algumas características, tá? Mas nós vamos voltar a ver essas características, tá certo? De forma um pouco mais aprofundada. E eu vou solicitar a vocês que vocês produzam alguns gêneros, tá certo? Como resenha, tá certo? E um resumo expandido, tá? Inclusive, a avaliação da segunda unidade vai ser justamente a elaboração de um resumo expandido, tá certo? Mas é algo que nós vamos trabalhar mais à frente, tá certo? Nós vamos ver cada um desses gêneros, tá? E ver como é que nós produzimos esses gêneros. Então, hoje nós vamos nos concentrar, tá? Em como fazer citações diretas e citações indiretas, tá certo? Então, vamos começar. No terceiro slide, tá certo? Nós vamos adentrar especificamente a questão das citações, tá? Então, como é que eu faço uma citação? Tá certo? Todas as vezes, tá? Que eu for fazer uma citação, tá certo? Dentro do meu trabalho, obrigatoriamente eu tenho que mencionar o sobrenome desse autor, ou seja, o último nome desse autor e o ano da publicação desse texto que eu li, tá? Eu vejo muitos trabalhos, tá certo? Em alguns trabalhos que eu corrijo, eu vejo muito que quando as pessoas vão fazer citação, as pessoas mencionam o nome do autor completo, tá? E o nome do livro, ou então o título do artigo que elas leram. E isso daí é incorreto, tá? Então, todas as vezes que vocês forem fazer uma citação, obrigatoriamente vocês vão ter que mencionar o último nome do autor, que é o sobrenome dele, e o ano. Mas como é que eu faço isso? Porque tem algumas regras, tá? E é o que a gente vai ver agora. Aí eu coloquei aqui, ó, no terceiro slide. Maria Cecília de Souza Minayo. É uma autora, tá? Vamos supor que eu vou citar um livro dessa autora, ou então um capítulo de livro dessa autora, ou então um artigo científico dessa autora. Como é que eu faço? Eu coloco o nome dela, Maria Cecília de Souza Minayo, e em seguida o título do artigo, ou então o título do livro? Não, eu não faço isso. Todas as vezes que eu for fazer uma citação, eu sempre vou pegar o último nome do autor. Por exemplo, aqui, ó. Terceiro slide, Maria Cecília de Souza Minayo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o último nome dela, Minayo, tá certo? Quando eu for fazer uma citação dessa autora, eu coloco Minayo, abro parênteses e coloco o ano da publicação e fecho parênteses. Aí eu coloquei aqui, ó, como fica. Aí tem, ó, Minayo, parênteses, 2009, tá?
Aí vamos supor, tá certo? Se eu estou citando dois autores, essa citação de Minayo, tá? É apenas uma única autora. Aí, e se eu quiser citar dois autores, como é que eu faço? Aí aqui eu coloquei outro exemplo embaixo, ó. Maria Amélia de Almeida Teles e Mônica Mello. São duas autoras diferentes. Então eu vou fazer a mesma coisa. Tá certo? O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o nome da primeira autora, o último nome dela, Maria Amélia de Almeida Teles, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar apenas o Teles, tá certo? E qual é o nome da outra autora? Mônica Mello. Aí eu vou pegar apenas o último nome, Mello. E como é que eu fico, ó? Teles e Mello. Em seguida, eu abro parênteses e coloco o ano. Fecho parênteses. Ou seja, se eu for citar, tá certo? Dois autores é a mesma coisa. Eu vou pegar o último nome dos dois autores, tá certo? O último nome dos dois autores e em seguida o ano. Tá certo? Vamos continuar. Quarto slide, tá? Aí aqui eu coloquei, ó. Aí eu coloquei duas citações, ó, para vocês verem como ficam, ó. Na visão de Minayo, percebam, ó, eu peguei somente o último nome dela, 2009, vírgula, página 31, fecha parênteses, vírgula, e logo em seguida eu coloco a citação, tá certo? A mesma coisa aí embaixo, ó, eu peguei uma citação de Teles e Mello, aí eu coloquei, ó, na ótica de Teles e Mello, tá? 2003, vírgula, tá certo? Página número 17, fecha parênteses e logo em seguida eu coloco a citação. O que é que eu estou querendo mostrar a vocês com isso, tá? Porque tem umas regrinhas, ó. Se você, quando vai fazer uma citação, se você colocar o nome do autor antes da citação, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, na visão de Minayo, 2009, página 31, e logo em seguida a citação. Quando eu coloco o nome do autor antes, eu coloco apenas a primeira inicial dele maiúscula. Tá certo? Percebam, ó. Nessas duas citações que eu estou aqui, Minayo 2009, Teles e Mello 2003, percebam que eu coloquei o nome do autor antes da citação. Então, quando eu coloco o nome do autor antes da citação, então eu coloco somente a primeira inicial maiúscula, o restante é minúsculo, tá certo? Aí vocês podem perguntar, por que ele está dizendo isso? Porque eu também posso colocar primeiro a citação e depois o nome do autor. Vamos para o quinto slide. Ó. No quinto slide, percebam, são as mesmas citações. A diferença é que eu coloquei primeiro a citação e eu coloquei o nome do autor no final da citação. Ó. Percebam, a violência criminal é praticada por meio de agressão grave às pessoas, atentando à sua vida e aos seus bens. A citação é essa. Aí logo em seguida, ó, eu coloquei lá no finalzinho, ó, o nome da autora. Abre parênteses, Minayo, tudo maiúsculo, tá certo? Tudo maiúsculo aqui que eu estou dizendo é o que se chama de caixa alta. Se vocês escutarem esse termo caixa alta, saibam que é você colocar tudo maiúsculo, tá certo? Minayo 2009, página 31. A citação de baixo também, ó, é a mesma citação lá de Teles e Mello. A diferença é que eu coloquei primeiro a citação e no final da citação eu coloquei o nome do autor, Teles, ponto e vírgula, Mello, 2003, página 17. Então, percebam, ó, quando eu vou fazer uma citação, se eu mencionar o nome do autor antes da citação, então, eu coloco somente a primeira inicial maiúscula, tá certo? Se eu fizer o contrário, se eu mencionar o sobrenome do autor no final da citação, que é o que eu estou fazendo aqui no quinto slide, tá? Quando eu menciono o nome do autor no final, eu coloco tudo maiúsculo, tá certo? Ou seja, caixa alta. Caixa alta e tudo maiúsculo é a mesma coisa. Então, percebam, eu menciono o nome do autor antes da citação, somente a primeira letra do nome maiúsculo. Eu menciono o sobrenome do autor no final da citação,
tudo maiúsculo, seguido do ano e da numeração da página. Tá certo? Deu para entender? Eu espero que tenha dado para entender. Tá? E aqui, ó, continuando, tá certo? A gente viu como é que a gente faz a citação de um autor ou então de 2 autores, tá? E como é que eu faço a citação de 3 autores? É a mesma coisa, tá certo? Eu vou ter que mencionar o nome dos 3 autores e o ano da publicação, ó. Aí aqui, ó, no 6º slide eu coloquei 3 autores. No dizer de Bueno, Campos e Travaglia, 2017. O vírgula, o feminicídio consiste na. Percebam, tá certo? Aqui eu estou citando 3 autores. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei os últimos nomes desses 3 autores, ou seja, o sobrenome deles. O último nome deles e coloquei aqui, seguido do ano da publicação da obra. Aí, segue o mesmo esquema, tá? Aqui, ó. O feminicídio consiste na... Percebam. Se na primeira citação de cima, ó, no dizer de Bueno, Campos e Travaglia, 2017. Se eu vou fazer, tá certo? Se eu vou citar, colocar o nome dos autores antes da citação, então eu coloco apenas a primeira letra maiúscula do sobrenome deles, tá certo? Em seguida, o ano, tá? Agora vamos pro exemplo abaixo. O feminicídio consiste na... Aí pontinhos... Aí percebam que nessa outra frase eu coloquei o nome dos autores lá no final da citação. Então, quando eu coloco o nome dos autores no final da citação, obrigatoriamente eu tenho que colocar tudo maiúsculo. Aí percebam, eu coloquei ó, Bueno, né, ponto e vírgula, Campos, ponto e vírgula, Travaglia, vírgula, em seguida do ano. E fecha parênteses. O que é que eu quero que vocês vejam com isso, tá? Quando eu coloco o nome do autor antes de colocar a citação, então eu só coloco a primeira letra maiúscula. Quando eu coloco primeiro a citação e deixo o nome do autor, ou seja, o sobrenome do autor, para colocar no final, vai ser tudo maiúsculo. Tá certo? A gente viu até aqui como é que eu faço para citar trabalhos com até 3 autores. Aí vocês podem estar se perguntando, por que ele está falando tudo isso, tá? Porque quando a gente chega em trabalho com 4 autores, a gente já muda a forma da citação, tá? Quando você vai citar um trabalho que ele tem 4 autores, 5 autores e daí por diante, aí muda a forma de citação. E como é que a gente vai fazer? A gente não vai mencionar o nome de todos os autores. A gente só vai mencionar o sobrenome do primeiro autor e vai colocar a sigla et al. É uma expressão, né, da língua latina, né, quer dizer e outros, tá? Então vamos lá. Aí aqui eu coloquei, ó, mais de 3 autores. Aí eu coloquei o nome de 4 autores. Carla Gonçalves Bueno, Gustavo Honorato, Sônia Campos Gouveia, Felipe da Silva Moreno. Aí vamos supor que esses autores, esses 4 autores publicaram um artigo e você vai fazer um trabalho e você quer citar esse artigo. Então como é que você vai fazer? Você vai pegar, ó, apenas o nome da primeira autora. Quem é a primeira autora? É aquela que está lá no topo, ó. Carla Gonçalves Bueno. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar o último nome dela, o sobrenome dela, ó, Bueno. Carla Gonçalves Bueno. Então você pega o sobrenome, que é esse último nome dela, Bueno, e você vai colocar em seguida Bueno et al. E o ano. Aí eu coloquei aqui, ó, Bueno et al. 2017. Aí segue o mesmo esquema. Se você mencionar, tá certo? O nome dos autores antes da citação, somente a primeira inicial maiúscula. Se você mencionar no final, tudo maiúsculo. Aí eu coloquei aqui, ó, na visão de Bueno et al. 2017, vírgula, o feminicídio consiste na. Percebam que nesse exemplo eu botei o nome do autor no início, o nome dos autores no início. Então, eu só coloquei o quê? Somente a primeira inicial maiúscula. Na frase de baixo, ó, que é o outro exemplo, eu coloquei, ó, o feminicídio consiste na pontinhos. Aí eu estou informando o nome dos autores no final da citação. Então, eu coloco Bueno.
maiúsculo e em seguida a sigla et al. E o ano, tá certo? E fecha parênteses. Bem, eu vou dar uma pausa nesse áudio, tá certo? Para não ficar muito grande, tá? E a gente vai continuar, tá certo? No slide 7, tá certo?